no dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso, que é a pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. Essa data marca o dia em que a Lei 10.741 entrou em vigor. Conhecido como Estatuto do Idoso desde 2003, o documento é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e reavaliar a nossa atitude com relação aos idosos. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Maria do Carmo Gardim, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui em Rio Preto. Olá, Maria, muito obrigada por sua participação. Boa tarde. Olá, Viviane, boa tarde a todos. O Conselho agradece a oportunidade. Maria do Carmo, segundo dados do IBGE, o aumento da população com 60 a mais aí corresponde a mais de 37 milhões de brasileiros. E quando a gente fala dos números em Rio Preto, há um levantamento de quantos são os idosos aqui no município e a projeção de aumento dessa parcela da população aí para os próximos anos? Viviane, sim, né? Nós éramos considerados um país jovem, né? E a gente já hoje é um país que tem uma longevidade ativa e a população acima de 60 anos tem aumentado, né, devido ao avanço da ciência, né, das políticas públicas. E na nossa região, a gente tem por volta de 248 mil idosos, né? Em Rio Preto, a gente tem aí na margem de 18,5%, em torno de 20%, né? Nós vamos ter isso depois com segurança após o levantamento que vai ser feito, né, do IBGE, mas em torno, se a gente pensar que Rio Preto deve estar aí por volta de 500 mil habitantes, 450 mil habitantes, nós somos 100 mil, né? 100 mil pessoas que contribuem com a cidade, que são ativos economicamente, em atividades, enfim. Então, a gente tem uma grande representação, né? Maria do Carmo, apesar de toda a importância e da força dessa parcela da população, há ainda muitas violações de direitos, né? Se a gente pensar em Rio Preto, quais seriam as principais violações de direitos para essa população? Então, a violação de direito, ela é toda a ação, né, que se coloca contra o idoso. E aí nós podemos falar de violação de direito da violência contra o idoso, né? Nós temos campanhas muito significativas e com uma grande repercussão social da violência contra a mulher, mas a gente tem que ter também um olhar, né, para a violência contra o idoso. E essa violência, ela se dá em várias modalidades, né? Econômica, negligência, abandono, enfim. Mas, assim, no total, a gente tem que ter dentro das políticas públicas, nós temos que atender, né? Tanto o idoso que chega a 60 anos e que tem vida plena, atividade, enfim, conta com uma boa situação, mas também aquele idoso que momentaneamente possa estar em vulnerabilidade social. E aí eu diria a você que seria muito importante, e é uma preocupação do Conselho, e a gente vem dialogando muito com a Secretaria de Assistência Social, com o comitê que nós temos, que já funciona na cidade, enfim, para que a gente possa aumentar as políticas públicas, né? Uma vez que aumenta a demanda dessa população, nós também temos que aumentar a capacidade de atendimento. Então, uma das preocupações nossa e também que a gente vem discutindo com a assistência social são mais vagas para o centro-dia, sabe, Vivian? Então, assim, afastar o idoso da família, né, colocar numa instituição na permanência, isso também é algo que não tem um dano também muito grande, né? Se a gente considerar que ele fica afastado da vizinhança, da casa, enfim. Então, o centro-dia, ela vem atender, né, de uma forma bastante efetiva para que a família, né, ele possa estar num lugar bem acolhido, sendo assistido, tendo todas as suas necessidades, aquele idoso que realmente precisa
de atendimento especializado. E no final do dia ele possa voltar para casa. Essa é uma demanda, né? É uma demanda que as políticas públicas sabem que é necessária e que a gente está empreendendo esforços, né, junto com o poder público e com o legislativo para que isso seja contemplado. Também seria importante, Viviane, os centros de convivência do idoso, né? Que são locais onde você pode agregar, acolher, levar atividades das mais variadas, desde esporte, cultura, lazer, enfim. E nesse local possa oferecer também palestras, enfim, né? Se possa levar qualidade de vida e um local, né, de acolhimento, onde a gente possa se encontrar e ter alegria, e ter o baile, e ter atividade, que tudo isso é vida e faz com que a longevidade realmente aconteça. Maria do Carmo, Rio Preto é considerada uma cidade amiga do idoso. Quando a gente compara Rio Preto com outras cidades da região e do país, no que a gente está à frente, né? Por que a gente acabou ganhando este título? Então, assim, esse título é um título que vem, o prefeito, ele tem uma carta de intenção, né? Isso foi na gestão passada do Conselho, e a gente vem, né, para que isso realmente aconteça, a OMS tem alguns critérios que devem ser atendidos, e nós estamos, nesse momento, buscando, através de um plano de ação, né, que foi muito bem elaborado pela gestão anterior, como presidente era o Dr. Caldeira. Também temos um diagnóstico, e esse plano de ação, ele visa realmente que a cidade seja amigo do idoso em várias frentes, né? No comércio, nas atividades do poder público, no transporte público, né? Que a gente precisa muito melhorar o transporte público, porque quando o idoso ele vai tomar o ônibus ou desce, né? Quando ele embarca e desembarca, é muito importante que o condutor possa esperar, se aproxime muito, né, da guia, do local do desembarque, enfim, a cidade seja boa para que as pessoas possam se locomover, independente de veículo, tal. Você pode caminhar na cidade. Isso também traz um ganho bastante significativo, desde que as calçadas, né, os locais de locomoção, eles possam não oferecer risco, né? Então, sejam calçadas e que a gente possa caminhar. Isso não vai só beneficiar o idoso, isso vai beneficiar a gestante, a criança, o deficiente. Enfim, são várias metas, Vivian, que se apresentam como um grande desafio para a cidade e que a gente espera que a gente possa ir conquistando, né? Essa cidade boa para o idoso viver, para todos viverem. Rio Preto tem um lugar bastante significativo no estado de São Paulo, né, em termos de qualidade de vida. Mas isso não faz com que a gente não tenha, né, necessidades de ampliar essa melhoria, né, principalmente para o segmento do idoso, sabe? Maria do Carmo, em 2015, a OMS publicou que envelhecer é uma conquista e um direito da humanidade. E em 2021, a mesma OMS classificou a velhice como doença. Como é que a senhora vê essa classificação? Isso ajuda, atrapalha, traz estigma? Como é que você vê essa questão? Então, essa questão está sendo bastante debatida, sabe, Vivian? Eu não tenho profundo conhecimento, mas eu posso te dizer que dos estudiosos, né, de quem está no debate dessa afirmação da OMS, não concorda, né? Porque o envelhecimento ativo, né, a longevidade ativa, ela passa por políticas públicas, né? Então, a longevidade, a ciência, tudo aquilo que possa favorecer a condição de saúde mental, física da pessoa idosa, ela não pode ser considerada uma questão de doença, né? A doença ela pode estar em qualquer idade. Então, eu acho que é um grande desafio, principalmente da saúde, né? Não chegar o máximo da maioridade com saúde que a gente possa ter. Eu pessoalmente, discordo do que a OMS veio colocar. Eu acho que
não é doença, né? A gente não pode colocar, a gente tem que olhar para isso como um desenvolvimento normal da vida, né? Maria do Carmo, há muito ainda essa questão do preconceito relacionado à idade. Da onde você acha que isso vem e o que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para reverter essa situação? Eu acho que o preconceito ou a discriminação, né, da pessoa idosa, ela vem muito num aspecto histórico-cultural, né? Nós somos uma sociedade que, em termos de preconceito, a gente tem que avançar muito. Nós temos que ir tirando essas mazelas da sociedade. E aí eu digo que não é, né, na questão, quando a gente fala de preconceito, a gente fala de uma sociedade que tem preconceito de raça, né, de sexualidade, né, de pessoas da comunidade LGBT, do idoso, enfim. Então, eu acho que a gente tem que empreender esforços desde o ensino, né, fundamental, a atividades intergeracionais. Eu acho que a gente tem que rever a educação no sentido de preparar uma sociedade justa, igualitária, no sentido da gente romper, né, principalmente com preconceitos que a gente, nos dias de hoje, é possível que a gente ainda tenha frases, né, tão conceituosas que a gente nem se dá conta disso, né? Fica repetindo frases como se fosse algo normal. Então, a sociedade tem que refletir sobre isso. Questão cultural, por exemplo, no Japão e outras sociedades, né, o idoso é considerado uma pessoa sábia, uma pessoa que tem muito a transmitir, né? E assim em outras culturas. Então, eu entendo muito que é uma questão de reverter e da gente aprender e mudar essa visão de mundo que a nossa sociedade tem, né? Todos temos os mesmos direitos, as políticas públicas elas estão para atender e trazer de volta para o cidadão aquilo que ele paga, né? Porque nós pagamos tudo isso que que o contribuinte faz, ele tem que reverter para a sociedade em termos de qualidade de vida. E nesse sentido também, eu acho que eu fico muito, enquanto assistente social, eu fico muito indignada com posições, e ainda algumas posições de pessoas, né, de atores políticos da cidade que têm preconceito. Então, isso é algo que a gente tem que vencer. Maria do Carmo, agora uma questão de orientação para quem está nos assistindo em casa, por exemplo, idosos ou familiares de idosos. Quem quiser se inserir em políticas públicas desenvolvidas pelo município, por exemplo, centros dias, centro de convivência, procura quem? Procura assistência social? Como é que faz para se inserir nesses espaços? Isso, olha, a assistência social dentro das políticas públicas que oferece tanto no sentido de uma vaga numa instituição, isso tem que passar por todo um estudo técnico, né? Assim como as atividades, né? Então, a cultura também oferece muitas atividades, né? O esporte, mas assim, buscar, assim, procure o CRAS, né? O CRAS, que é a porta de entrada da assistência social, nós temos 13 CRAS no bairro, na cidade, é onde você vai receber toda a orientação, seria talvez o mecanismo mais indicado e mais fácil, né? Para vagas, levar uma questão de conflito, enfim. Então, que busquem o CRAS. Para finalizar, Maria do Carmo, vamos falar um pouquinho sobre o Conselho, o trabalho desta instituição. Quais são as ações do Conselho? O Conselho é um órgão apto a receber, por exemplo, denúncias de violações de direitos? Explica para a gente como é que funciona esse órgão. Então, o Conselho do Idoso, assim como os demais conselhos que estão para a sociedade como órgão de controle social, então o Conselho do Idoso ele não recebe denúncia assim de uma violação de direito de um idoso que está sofrendo. Essa denúncia deve ser feita à delegacia especializada do idoso, né? Que aqui a gente tem a DDM. Essa é uma situação. O CREAS, ele também
recebe algumas denúncias, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O que o nosso conselho é responsável. Então, por exemplo, alguma denúncia em instituições que tanto são parceiras do poder público como as privadas, né? Nós temos em Rio Preto 45 instituições de longa permanência que são privadas e temos 4 que são parcerias com o poder público. Essas instituições, sim, são acompanhadas sistematicamente pelo Conselho e, caso haja alguma denúncia, nós vamos verificar, né, essa denúncia. Perfeito. Maria do Carmo, para encerrar, você gostaria de deixar um recado para a comunidade? Qual o recado que você daria nesse dia tão importante que a gente celebra o Dia do Idoso? Para encerrar, eu queria, assim, para aproveitar o tempo, solicitar que quem não tomou a segunda dose, e quem está prestes aí a tomar a terceira, por favor, vão até os postos, tomem a vacina, acreditem na ciência. Esse é o nosso caminho, a vida toda nós tomamos vacina. Então, se protejam, que isso é um ato de amor. Então, proteja-se e proteja os demais. E com isso nós vamos continuar, né, com muita vontade de viver, prestando a toda a nossa participação nessa sociedade, com a família, com os amigos, enfim. Então, eu peço muito que não acreditem em fake news. Vamos pela verdade, vamos pela ciência e vamos tomar vacina. Recado importante. Muito obrigada, Maria do Carmo Gardim, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.